Muitíssimo boa noite, senhoras e senhores, telespectadores, queridos amigos da Rede Amigo Espírita. Estamos aqui num home office especial de São João hoje. Então, vão deixando seus comentários aí, vão desejando boa noite, vão conversando aqui conosco para a gente aproveitar essa noite de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, inspirar os nossos corações para que nós possamos refletir e nos melhorarmos a cada dia. Então, eu me chamo Victor Von, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e é um prazer imenso estar aqui em mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Cláudia já desejou boa noite aqui pra gente, a Cláudia Dilene, o Troll, nosso querido amigo William, está aí mais uma vez batendo ponto aqui na terça-feira, desejando boa noite, gratidão por mais uma noite de estudos. A Ivone Ferreira também está aqui desejando boa noite. A Nadir Moraes, lá de São Francisco de Goiás, também desejando boa noite. Então, vão desejando boa noite aí, pessoal. Hoje nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos ver sobre ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós veremos os itens do bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e felicidade não é desse mundo. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês quiserem não, vocês devem participar conosco aí nos comentários, vão deixando aí já. Mas antes disso, vou apresentar nossos queridos colegas, nossos queridos amigos aqui do coração. Eu vou começar por ele, o nosso convidado da noite, meu conterrâneo aqui, William Jacó. Seja muito bem-vindo ao Home Office Espírita. Se apresente, por favor. Ô, meu irmão, bom, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês e trazendo mais Uberlândia, né? Não bastasse um, tem que ter dois hoje. O pessoal vai ter que tolerar os mineiros. E, enfim, é uma alegria poder estar num espaço tão bacana. Eu falei com a minha filha, chama Home Office Espírita, é coisa de jovem. Papai não está tão jovem assim, até porque eu tenho um filho de 17 anos, então quem deveria estar aqui seria ele, né? Mas agradeço o convite, é sempre legal estar aqui na Rede Amiga Espírita, que é um espaço que eu tenho profunda admiração, gratidão pelo trabalho que o Zé Aparecido faz, e boa noite para o pessoal. Eu sou do Grupo Espírita Leon Denis, aqui da cidade de Uberlândia, coordeno o Congresso Espírita Leon Denis, que aconteceu nesse domingo e sábado. Quem quiser assistir está aí nas redes sociais. Enfim, sou coautor de 3 livros, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, volumes 1 e 2, também Conexão com Deus, faço parte do Café com Espiritismo, faço parte também da Web Rádio Fraternidade, com o estudo das obras de Leon Denis, e estamos aí, né? O que precisar da gente, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Muitíssimo bom, William, muito obrigado pela sua presença, e eu já vou puxar aqui, inclusive, o Jorge Miyashiro, que ele sempre fala aqui para nós, na verdade, somos todos jovens, né? Alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas no fundo somos todos jovens, não é mesmo? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. E agora ela, nossa outra mineirinha aqui, de terras patenses, Raisna, se presente para nós, por favor. Minha gente, é uma alegria estar aqui mais uma terça-feira com os meus companheiros de sempre, Vitor, Davi. Um beijo para o Jardel que está descansando hoje. E William, é um prazer enorme tê-lo aqui junto conosco essa noite, para que nós possamos estudar mais um pouquinho e tentar levar um pouquinho do que a gente tenta aprender para os nossos companheiros que sempre estão aqui reunidos de uma forma tão carinhosa, tão solícita conosco todas as terças-feiras. Então, como o Vitor disse, por favor, participem nos comentários, deixem seus apontamentos, porque as reflexões de vocês auxiliam muito no nosso estudo, tá? Como o Vitor já disse, eu sou Raisna, eu falo aqui de Patos de Minas, uma terrinha pertinho de Uberlândia, então o único que vai ter que tolerar os mineiros hoje é o Davi. Hoje estamos todos entre mineiros por aqui. E é isso, gente, eu espero que nós tenhamos um excelente estudo e fiquem conosco até o final, tá bom? Muitíssimo bem, Raisna, muito obrigado pela sua apresentação. E agora, por último, mas não menos importante, ele que é de terras paulistas e de terras também paranaenses de coração, eu tenho certeza que tem um cantinho do coração dele que é mineiro ali também. Davi, filho, se apresente para nós, por favor.
Oi, meu nome é Davi Filho, obrigado pela apresentação, Vitão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria, na verdade, fazer 2 comentários. Um deles é o William. O bom é que ele já tem uma voz de locutor, ele representa o Jardel também, que é o locutor espírita, né? E o outro sentido é, eu já preciso ir ao banheiro, galera. Já estou com vontade de aguar as plantas no banheiro. Então, eu já volto. Podem seguindo aí, valeu. Tudo bem, Davi, a gente já conhece aqui, para quem está no home office terça, a gente sabe que o Davi, ele bebe muita água, e se ele não fizesse isso, não seria o Davi, não é mesmo? Enquanto o Davi não volta, vamos ler alguns comentários aqui. Temos presença internacional hoje da Daisy, lá de Pensilvânia, dos Estados Unidos. Boa noite para você também, Daisy. Seja muito bem-vindo ao Home Office Espírita. Tem a Betina aqui também, lá de Recife, no Pernambuco. Maria Helena Silvestre também desejando boa noite para nós. A Ivone Ferreira, lá do Rio de Janeiro, também está aqui conosco. Minha querida mãe, que está na sala aqui do lado, boa noite, pessoal, que Deus os abençoe. Oi, mãe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Olha quem apareceu aqui, Sr. Jardel Gomes. Boa noite, Anarie, meu povo. Jardel, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Aproveite aí, assista nosso programa enquanto você descansa. O Jorge aqui, convidado super especial. A Dilce também, boa noite, irmãos, lá de Triunfo, do Rio Grande do Sul. A Maria dos Santos, boa noite, lá de Nubileda, Aurora do Pará. E locutor espírita aqui, o Jardel trocou de conta aqui, esse bigode está muito realista, muito bom. Nossa querida amiga Bruna também, que faz parte aqui do Grupo Espírita Universitário, lá, ela fala lá de Timóteo, não é Timóteo, é Timóteo, como diz ela, aqui em Minas também. E é isso aí, pessoal. Então vamos propriamente dito para as nossas reflexões da noite. Então, para quem está acompanhando aqui, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequenciada. Então a gente começou desde lá do começo, desde lá do prefácio, a gente depois foi para a introdução e iniciou depois o capítulo 1 e por aí vai. Então, atualmente, inclusive hoje é o programa de número 20º desse nosso do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente está agora estudando o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os Aflitos. E Kardec, como um espertíssimo pedagogo, espertíssima pessoa que sabe o que é o melhor para a educação, ele colocou esse capítulo de uma forma diferente aqui no meio do Evangelho, né? A gente já até comentou sobre isso lá quando a gente começou esse capítulo em específico. É a única das bem-aventuranças que está deslocada. Então, é a primeira que ele coloca ali como bem-aventurados os aflitos. Depois, ele coloca o Cristo Consolador. Ou seja, quem fica aflito recebe a consolação, certo? Depois vem as outras bem-aventuranças. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, não está na mesma ordem das bem-aventuranças como a gente acompanha lá no Novo Testamento. Então, já que a gente está aflito, vamos falar, então, sobre essas aflições. Porque quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente vai refletir sobre isso. Mas, bem-aventurados os aflitos. A gente está no mundo de provas e expiações. E a gente já viu lá no capítulo 2 que esse mundo que a gente vive aqui agora, principalmente durante esse período de transição planetária, não é nada fácil viver aqui. Não é um paraíso, não é as mil maravilhas viver aqui. No sentido das dificuldades, no sentido das provas e expiações que nós lidamos de maneira diária, muitas vezes, né? Então, o que acontece? Esse mal que a gente passa durante a nossa existência aqui na Terra, durante essa existência que nós estamos passando aqui, será que pela designação do próprio Evangelho, né, que o mundo de provas e expiações é onde o mal sobrepuja o bem, por que isso acontece? Será que todos os aflitos são bem-aventurados? Eu acho que essa pergunta ela é muito boa para fazer essa introdução aqui desse item, bem mal sofrer. Porque, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias que é muito interessante, que ele vai falar sobre uma mensagem do Emmanuel, que eu não me recordo de qual livro é agora, mas ele vai falar num sentido mais ou menos assim. Cada aflição... Desculpa,
desculpa. Cada imperfeição gera uma aflição. Ou seja, se nós temos os nossos corações ainda carregados dessas imperfeições, então a gente vai passar por aflições. Mas será que as aflições que Jesus está falando aqui são essas causadas pelas nossas imperfeições? Será que são só elas? Como será que a gente pode debater? Como será que a gente pode discutir sobre isso? Né? Então, meninos, alguém gostaria de começar falando, conversando com a gente já? Alguém? Não, é só um detalhe interessante, Ivon. Se a gente for fazer uma pesquisa até em relação à palavra, quando você busca na tradução, ela pode ser encontrada de duas formas, assim, com significados similares, porém, de certa forma, com linguagens diferentes. Se você vai no grego, por exemplo, está lá Macários, que sim, bem-aventurado. E alguns estudiosos apontam que, se você vai no hebraico, eu não vou arriscar aqui falar hebraico, mas vou falar o mineirês do hebraico, Ashrei. Não sei se é assim, mas enfim. E aí o significado de Ashrei é avante. E aí, de certa forma, muda um pouco, porque um pouco só, porque bem-aventurado a gente costuma traduzir para felizes, né? Felizes os que sofrem. Beleza, vamos lá. E aí a gente começa a ficar já um pouco preocupado. Puxa, como é que eu vou ficar feliz enquanto sofro? Né? Quando você leva da tradução do bem-aventurados para o sinônimo que seria feliz. Aí você fala, é porque você não está onde eu estou. A questão é essa, né? O outro está lá com o dedo a unha encravado, dedo inflamado, saindo aquela couve-flor para fora do pé. Aí você fala, felizes, né, os aflitos, né? Fica tranquilo aí que daqui a pouco isso aí melhora. Aí fala, feliz, mas não é você que está sentindo. Então, mas quando você fala assim, o avante, aí a pessoa fala, opa, eu preciso, com a aflição, avançar. Porque parar não é uma opção. O que adianta eu ficar parado? Eu estou aflito, estou aqui doente, vou ficar parado. Então, eu tenho que avançar em busca de uma ajuda, em busca de um auxílio, em busca de um tratamento. E nas aflições da vida, né, eu não posso ficar diante de um mundo de provas e expiações como estamos, exceto Uberlândia, que Uberlândia está fora de prova e expiação, aqui nós não temos isso. Uberlândia é um local abençoado por Deus, só que não, né? Então assim, qual que é a nossa opção? Caímos aqui, planeta, nascemos. E agora? Aí eu vou ficar, nossa, mundo de prova e expiação, só tem aflição, vou ficar parado. Não, a nossa alternativa é avançar. A gente pode até não querer avançar, isso é uma escolha. Falou, não quero avançar. Tá, beleza, daqui a pouco a vida te empurra. E normalmente os arrastamentos são dolorosos, porque a gente fala, vai por amor, vai pela dor, beleza, eu quero ficar parado. Mas o arrastamento dói. Então, assim, é uma questão que Jesus nos convida, bem-aventurados os aflitos, do tipo, avante os aflitos. Ou no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Esse ânimo para quê? Para avançar, para ir para frente. E aí é só um detalhezinho aqui dessa questão, porque no dia que eu ouvi isso, quem me falou foi o Arthur Valadares, a gente estava na palestra lá em Presidente Prudente, eu estava conversando, aí caiu a ficha, eu pesquisar, vi que realmente tinha essa questão, e isso me ajudou muito a entender, e não estou dizendo que a tradução está errada, de querer, é só para a gente analisar dos dois pontos de vista, porque o avante, nas outras bem-aventuranças, olha, é como se abrisse um novo caminho também, viu? Total, William, e isso é muito interessante mesmo. Eu já tinha ouvido falar sobre essa diferença de tradução, mas por algum acaso se perdeu. Inclusive, eu estava até comentando com o William antes de começar, antes de entrar no ar aqui. Aqui em Uberlândia tem um evento que chama Comeude, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas de Uberlândia, e acontece no Carnaval. E é Comeude de 2000 e... Eu tô meio perdido no tempo, gente. Mas acho que foi de 2020... Foi 2020. A Comeude de 2020, a gente tinha uma encenação teatral, e era sobre esse assunto do Bem-aventurado dos Aflitos, que no final a gente falava o avante. Né? Então é interessante mesmo, porque dá uma interpretação, dá um sentido diferente para essas bem-aventuranças. E realmente é muito interessante isso. Mas e aí, Davi, o que você tem para complementar para nós, por favor? Olha, eu até queria já adiantar que talvez vocês escutem bastante experiências pessoais, assim, porque essas semanas aí, elas estão cheias nesse sentido. Olha, ontem, vou abrir meu coração aqui, né? Eu levei meu cachorrinho para castrar e aconteceu que teve uma complicação na cirurgia
E aí teve uma artéria que rompeu. E aí ele teve uma hemorragia em casa. E tava eu, minha mãe, minha tia. Cara, eu perdi muito a calma. Sabe quando você explode assim? E uma das minhas tias, ela é muito agitada, né? Ela fica muito nervosa com as situações. E aí eu me deixei ser afetado por aquilo e fiquei nervoso a ponto de eu demorar a agir na situação, sabe? Então, se estava ali na situação, eu travei. Então, eu não tive o avante, né? Eu tive o para tudo. Não, e depois, né? Só para adiantar a história, ele passa bem, tá? Mas depois eu fui ter esse cair na real que a gente está conversando aqui agora, como essas experiências que nós temos, elas vêm como ofertas para o nosso crescimento, que eu falei, nossa, cara, eu estou sendo provado e continuamente, e eu muitas vezes não paro para pensar sobre isso. A gente tem muitas vezes uma pegada de viver no automático, né? Só cada dia atrás de cada dia, a gente não para pensar, às vezes, que caramba, mano, essa experiência aqui, ela é exatamente esse convite que a gente tem continuamente de nos tornarmos bem-aventurados. Então, toda essa experiência, ela me fez lembrar também uma vez que eu fui resgatar um cachorrinho lá na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e eu tive uma experiência muito de demorar, né? Eu falei no sentido de não ter sido ágil também naquele momento, e eu percebi como a situação, ela se repetiu, né? De modo muito similar, na mesma encarnação. Então, imaginem só quantas experiências repetidas nós temos exatamente para aprender o mesmo ponto, para nos tornarmos bem-aventurados e fazermos esse avante. Então, dá para a gente olhar essas situações que nós tanto vivemos aí cotidianamente, cada qual no seu cadinho, experiências coletivas também, como o presente momento, com essa questão, eu vou avançar e darei o meu melhor, ou eu irei ainda me manter na repetição dos erros do passado? Acho que esse é um grande ponto aí quando a gente fala de bem e mal sofrer. Valeu. Davi, no começo, quando te contou, meu coração veio aqui na garganta, mas graças a Deus tá tudo bem, deu certo. Isso que você falou no final é muito interessante mesmo, porque eu ando refletindo bastante sobre a porta estreita. Quando a gente para pensar, isso que você falou, inclusive a Joana de Ângeles dá um nome para isso. Eu não lembro qual dos livros da série psicológica, mas ela fala sobre a consciência de sono. A consciência de sono é esse modo automático que a gente vive. É aquele que onde a gente está servindo apenas a mamão muitas vezes, e não a Deus. É aquele que a gente acorda, trabalha, para o almoço, vai trabalhar, dorme de novo, e fica naquela constante rotina que muitas vezes a gente esquece, a gente não deixa de tirar um tempinho para a gente refletir, para a gente meditar, uma meia hora de leitura. Então essa consciência de sono, ela acontece muito com nós mesmos. E aí, a partir do momento quando a gente para e acontece alguma coisa na nossa vida que nos convida a mudar os nossos hábitos, a mudar as nossas atitudes, a gente tem muita dificuldade. Vou dar um exemplo próprio, já que o Davi falou de mudança de experiência de vida, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante ansiosa. E aí eu estava passando por uns processos na minha vida que eu não sabia o que eu fazia mais. Eu estava muito ansioso. E aí eu falei, vou meditar. Porque eu já tinha tentado diversas vezes e não tinha conseguido. Só que aí, dessa vez, eu tentei plenamente, no sentido de eu persisti nisso, porque essas primeiras semanas foi muito difícil. Só que aí, a partir do momento que eu me esforcei a fazer aquilo que eu não estava habituado a fazer, foi muito difícil para mim. Vou falar que foi uma aflição? Não no sentido de comparativo a uma aflição de vida verdadeiramente que a gente passa. Só que o simples fato de mudar os caminhos já exigiu muito. E foi muito difícil.
Então, a partir do momento quando a gente muda certas atitudes das nossas vidas, podem vir essas aflições. Só que o que é? Que a gente está tentando nos melhorar. Que a gente está tentando caminhar nessa estrada estreita para a gente passar na porta estreita. E isso é difícil. É muito difícil a gente fazer essas mudanças, porque sabe-se lá, acho que só Deus sabe quanto nós já enrolamos, quanto nós já rolamos nesses milênios de imperfeições do nosso coração. E às vezes a gente quer, a partir de 1 ano, de 2 anos, já nos purificar o suficiente para que nós, nossa senhora, não preciso mais viver na Terra. Né? Então a gente às vezes faz isso mesmo. Mas Raisna, me fala, o que você conta pra gente? Não, é até engraçado, né? O Davizinho compartilhou a experiência. Eu acho que todo mundo meio que, quando fez essa leitura, conseguiu extrair alguma reflexão, né, disso. E aí eu me pus a refletir sobre as coisas que as pessoas, quando estão doentes, elas costumam dizer, sabe? Você sempre vai ouvir um doente falar as seguintes frases. Você já agradeceu a sua saúde hoje? Valorize as pessoas ao seu redor, dê menos importância ao que você não pode controlar, né? Aproveite o tempo que você tem ao lado das pessoas que te amam. E aqui eu me coloco nesse balaio, porque eu também verbalizei essas frases em muitos momentos, né? E eles adotam esse discurso porque é só na perda do que é essencial, ou nessa privação, que a gente consegue reconhecer as coisas que não têm serventia nenhuma. E aí a gente consegue fazer esses pequenos avanços de reconhecer, poxa, nessa experiência aqui, talvez esteja ali a pontinha do meu aprendizado, né? E eu acho interessante que para quem enxerga essas histórias do lado de fora, essas pessoas enxergam como se fosse um processo muito inspirador. A dor do outro é sempre um processo muito inspirador. Só que eu me pus a refletir que raras as pessoas elas se colocam à disposição para passar por uma situação que seja exatamente igual. A maioria de nós, geralmente, sempre ora para que essas desgraças não nos visitem. É interessante, né? A oração já fala, livrai-me de todo mal. E daí é muito perceptível, né, que todos nós queremos nos sublimar, todos nós queremos adquirir sabedoria, nós queremos ser fortes, desapegados, corajosos, né, como fulano que enfrentou um câncer agressivo, ou como ciclano que perdeu tudo e teve que recomeçar do zero. Pouquíssimos de nós queremos passar por essa experiência, mas a gente quer adquirir o sucesso de alguma forma, não sei como, né? E daí eu percebo que o que nos governa muitas vezes, eu não sei vocês, mas é um medo constante da experiência, né? O viver de uma forma assim, com tudo que tem direito, isso se torna o nosso bicho-papão, que a gente tenta trancar no armário, no guarda-roupa, a qualquer custo. Nós nos reconhecemos dignos de proteção, de amparo, de misericórdia, mas nós não nos consideramos dignos para a dor. E aí eu acho isso muito engraçado, né? E talvez vivenciar esses processos e ter essas trocas que nós temos aqui agora sejam esses convites que estavam faltando para a gente ao longo da nossa evolução. Como o Vitor disse, sabe-se Deus há quanto tempo a gente está adiando essas coisas, né? Então, a você que está em casa, todos nós que estamos aqui tentando estudar, tentemos avaliar essas circunstâncias da melhor forma possível, porque Deus não é um Deus de favoritos, nós não somos preferidos, não temos privilégios, né? Então, nos sintamos abençoados quando essa dorzinha aí bater na nossa porta. Muito legal, você coloca, Raisna. Pode falar, Davi, pode falar, William, pode falar. Quando a Raisna coloca essa questão da dor do outro, é muito importante porque a gente busca muita inspiração nos outros e isso é legal. E os outros buscam inspiração na gente. Então, né, nessa rede de contatos, ou seja virtuais ou pessoais, ou de ouvir falar, ou de alguém que já veio antes, quando a gente lê a história de Paulo, a gente vê a experiência de Paulo e se inspira, fala, puxa vida, né? Aí você vai lá ver a história de Francisco de Assis,
Joana d'Arc, aí a gente vem chegando aqui perto, João Rus, e vai lá, e aí vem para o Chico. Então, é fato que a gente busca inspiração nesses personagens e, de certa forma, nos fortalece. Só que a gente tem que tomar um outro cuidado para fazer esse movimento de uma forma, assim, equilibrada, para a gente não se... Internet, voltou aí? Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou. Minha internet hoje não está legal aqui, mas vamos lá. Então, o que eu estou falando é assim, para a gente fazer esse movimento em direção a essa sublimação, a esse aprendizado maior, de uma maneira mais equilibrada, para que a gente nem desista e também não se cobre demais. Porque a gente, às vezes, fica assim, já que eu não consigo ser o Chico, aí chuta o balde mesmo e não faz nada. Ou, né, a gente, enfim, é buscar o equilíbrio, é enxergar nesses que vieram antes uma inspiração, mas não uma cobrança além daquilo que a gente consegue suportar e fazer. Então, o bem e mal sofrer, que a gente vai, né, com mais detalhes aqui, é assim, é muito relativo. Não existe relatividade do ponto de vista assim, vamos relativizar a pessoa que está reclamando e xingando tudo. Mas, às vezes, o meu bem sofrer, ele é comparável diferentemente do bem sofrer do Chico. Porque o Chico tinha ali uma bagagem, enfim, algo a mais, que um espírito mais experiente, mais preparado, e a gente está nessa caminhada. Então, esse aqui é um ponto interessante para a gente trabalhar. Agora, eu adoro, quando eu falo sobre, eu tenho uma palestra sobre Jerônimo Mendonça. Quando eu faço palestra, eu fico com vergonha. Eu falo, nossa, aí eu caio nessa, sabe? Por que eu estou reclamando disso, daquilo e tal? E daqui a pouco eu reclamo. Então, é melhor a gente se aceitar com as próprias limitações, fragilidades, mas caminhar sempre, avançar um pouco menos. Antes eu xingava, hoje eu não xingo mais. Antes eu xingava Deus, agora eu xingo só o vizinho, xingo só o médico. E aí a gente vai evoluindo, né? Até no xingamento, por exemplo. Muito legal isso, William, realmente, porque eu sempre vivo me falando isso, olhando às vezes na frente do espelho para eu refletir melhor, né? Literalmente. Sobre essa questão da gente saber o nosso limite também. Porque muitas vezes a gente vai lá no Evangelho, abre lá, capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem, o que o homem de bem tem? Isso, isso, isso. Então vou fazer um checklist aqui do que eu tenho e do que eu não tenho. Não é bem assim que as coisas funcionam ainda, né? A gente tem os nossos limites, a gente tem a nossa velocidade de caminhada, né? Nossa, bem, se a gente for ler assim... não dá. Bate um desespero. Bate um desespero. A gente trava, não anda mais. A gente... E aí cai aquele argumento, vou deixar para outra, né? É ilusão, você não vai conseguir ser um homem de bem na outra também. Vai ser daqui umas 200. Exatamente. Bom, desculpa se eu desanimei alguém, gente. Super sincero, não tem jeito. Mas aí é que tá, né? Porque diante disso, nós não somos ainda, mas somos vigiados, somos abençoados por um homem de bem que é Jesus. Porque ele que ele é nosso guia e modelo, como diz o Livro dos Espíritos. Então ele está aqui justamente para nos guiar nesses caminhos, porque ele já andou por essas sendas, ele sabe que ia passar por isso. Então ele é o melhor realmente para nos guiar nessa. Então, nosso querido André Pádua está aqui também, falando do William. Abraço para você também, André, que Jesus abençoe. A Maria das Graças também, lá de Santo Antônio do Pádua, do Grupo GIAP, boa noite. A Ana Cristina, que está falando que é a primeira vez que ela está aqui conosco, lá de Porto Alegre. Ana Cristina, seja muito bem-vinda, que Jesus possa abençoar e iluminar você e sua família. Hoje a gente está estudando Evangelho segundo o Espiritismo, como todas as outras terças, a gente está estudando os itens bem e mal sofrer, o mal e o remédio, e felicidade não é desse mundo. Então, seja muito bem-vinda. Gabriel Medeiros aqui também. A Emanuele, esposa do William, está aí nos acompanhando também, desejando boa noite. Então, pessoal, vão deixando seus comentários aí, como a Dina, lá de Salvador, na Bahia. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe e fortaleça. Muita paz e luz. E aí eu gostaria de puxar aqui um comentário que o nosso querido amigo Jorge Miyashiro fez. O nosso sonho de vida é ter uma existência tranquila e sossegada,
Quem de nós tem coragem de perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Porque a gente não tem coragem de perguntar isso, porque a gente sabe que a resposta, ela vai ser muito árdua, às vezes, da gente não só escutar, como a gente agir o que Deus quer de nós. Então, às vezes, a gente tem muito receio dessa resposta. Na verdade, a gente tem receio da pergunta já. Então, a gente nem pergunta muito bem. Então, é realmente uma coisa muito engraçada isso, Davi. Não, achei super interessante porque essa fala do Jorge. O Jorge sempre está muito inspirado, né, gente? Se a gente leu coisa que o Jorge mandou, já dá para ir voando. E pensei em duas coisas, né? Uma delas é aquela passagem que Cristo nos fala, né? Se quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz diariamente, então siga-me. E esse tomar a cruz diariamente, às vezes a gente quer apagar da conta, né? Não. Então, assim, tomar a cruz diariamente? Como assim lidar com a aflição diariamente, né? Não é à toa que existem tantas correntes da psicologia que apresentam, né? Como a gente tem uma posição profissional em escapismos, né? E eu fiquei pensando hoje, que, como eu falei, né? Muitas coisas acontecendo e me veio à cabeça como as nossas mini práticas, assim, os nossos mini hábitos diariamente, se eles são esse tomar a cruz ou afastar a cruz, né? Dar uma de Barrabás, né? Não, tá bom, deixa o cara lá ficar na cruz no meu lugar, eu sigo o baile, né? E vem esse pensamento de o que eu ando assistindo, né? O que eu boto para tocar na minha televisão, no meu celular, no meu PC. Como que funciona isso que eu ando escutando? As músicas que eu escuto, o que elas promovem para mim? Né? Você pode, claro, escutar diversos tipos de música, não estou sendo demagogo aqui, mas é a gente parar para pensar o que está nos fazendo, o que está nos promovendo. Se está exatamente promovendo um fortalecimento para que eu tome a minha cruz, com mais fervor, mais fé, ou isso, na verdade, é um negócio que dificulta. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Sabe aqueles dias que você tem coisas para fazer, mas é muito difícil levantar da cama? Né? Podem fazer um sim veemente, que eu sei que isso existe. E aí você, em vez de... Você tem duas opções, vamos lá, para facilitar, duas opções. Você pode acender a luz, que vai facilitar, vai dar aquele clarãozão, ou você se cobre. O que a gente costuma optar em algumas situações, né? É se cobrir. E o se cobrir ainda vai dificultar a gente ter que descobrir e apertar o botãozinho para acender a luz. E aí, quando a gente se lança a coisas que muitas vezes atendem às nossas tendências negativas, é como esse cobertor, que a gente vai ter que ter um esforço para retirá-lo e acender a luz. Eu fiquei pensando nisso, né? Pensando nas séries, nos filmes que eu vejo, nos jogos que eu jogo, essas coisas. O outro ponto, pegando aqui, embarcando na reflexão que o Jorge traz e que o William também pontuou, citando Paulo de Tarso. Cara, imagina só se Paulo de Tarso tivesse se abraçado o remorso e falado, não, bato o pé, mas não solto o remorso. Nossa, a gente não teria aí grande parte do Novo Testamento aí, né, com as várias cartas de Paulo. E é um grande ensinamento para a gente, porque você vai pegando lá os primeiros textos de Paulo e você percebe como ele fala, ó, o espinho continua comigo. Ainda tenho, né? Dá pra gente refletir, ainda tem lembranças dos crimes cometidos. Não é, pronto, tive a visão lá, perguntei, o que queres de mim, pá, e pronto, limpou a barra, limpou tudo. Não. O que nos mostra que toda essa experiência, né, que a gente passou, os erros que a gente cometeu, os crimes confessos e inconfessos, eles são, na verdade... podem ser, na verdade, para a gente, esse combustível para fazer diferente. E devem ser no ideal, né? No ideal. Como Paulo nos ensina. Então, temos aqui, deixa eu ver no chat privado, 6. William Jericho. Vai lá, querido, pode falar. Só um pequeno merchan. A Netflix me contratou para fazer propaganda para ela aqui hoje.
Então, eu queria recomendar, quem não assistiu, que você falou de Paulo, eu sou um cara totalmente desligado de filme, eu fui ver Ghost depois de uns 30 anos que tinha lançado, eu fui ver Avatar, tem 4 meses para fazer o Cine Bate-Papo Espírita com o Uriel, então eu sou um cara assim... Então, para mim, foi um lançamento, né? O que eu vi tem 2 semanas, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Ele foi lançado tem uns 2 anos, na verdade, mas é como eu vi agora, é lançamento para mim. Gente, assista aquele filme, porque, assim, a gente lê Paulo Estevão, lê Atos dos Apóstolos, lê isso, lê aquilo, mas quando você vai para o filme é diferente demais. Então, assim, e aquele filme, o ator foi muito feliz e a gente percebe, claro, mas tem essa diferencinha aqui e ali. Vamos abrir o coração para o filme também, gente. Não ficar pegando a detalhes, não. Você vê a comunidade de Roma, o que Paulo passou. Então, assim, tá na Netflix, filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Né? Eu tenho aqui no meu canal Espírita, William Jacob Reflexões Espíritas, todo mês um chamado Cine Bate-Papo Espírita. A gente pega um filme e faz um comentário de filme lá. E o Uriel já pediu música no Fantástico, já foi 3 vezes, ele comentou. O Uriel teve aqui várias vezes também já, né? O Uriel comentou comigo lá, a gente faz um bate-papo a respeito desse filme, ficou muito bacana. E sim, tem vários outros filmes analisados, estudados à luz do espiritismo, Bacurau, Avatar, Rocketman, tem Coringa, tem cada filme doido. Como você analisou esse filme sob o olhar espírita? Tá lá, quem tiver curiosidade vai lá que tá lá no canal. Mas o Paulo Apóstolo de Cristo é sensacional. Eu fiquei ainda mais apaixonado pela figura de Paulo de Tarso. Muito bom. E, inclusive, fazendo um merchan em cima do merchan, para vocês que estão acompanhando aqui o Home Office Espírita, ele acontece de segunda a sexta, e na sexta-feira nós temos discussões de filme. E o filme que irá ser discutido na sexta-feira é o filme do Kardec. Kardec, que também está na Netflix. Quem não assistiu o filme de Kardec, gente, assista, porque é um filme maravilhoso que conta a história do nosso querido Kardec. Então, assistam, gente, e participem do Home Office nas sextas, às 21 horas. Queria desejar uma boa noite também para o Wellington Cordeiro, que é a primeira vez que ele está aqui assistindo também. Wellington, que Jesus abençoe e ilumine. Novamente, estamos aqui todas terças-feiras, nós em específico, mas tem Home Office de segunda a sexta, às 21 horas. E na terça a gente está aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seja muito bem-vindo. E, diante disso também, eu gostaria de puxar o comentário do William, do Troll, que vai falar o seguinte: medo e raiva são reflexos do ego. O ideal seria equilibrarmos o ego e o self, para que possamos ter reações mais equilibradas. O problema é que nem sempre temos tempo para frear as primeiras reações. E olha só, esse fim de semana eu estava lendo um livro que chama Espelhos da Alma. Não é da Joana de Ângeles em específico esse livro. É um livro do Núcleo de Estudos Espíritas da Joana de Ângeles. Inclusive, quem faz parte é o Marlon Rickdal, que é lá do Paraná. Ele é muito bom, ele é psicólogo. E aí, nesse livro, eu estava lendo justamente sobre essa questão do ego e do self. Porque justamente essas nossas reações, que são as nossas emoções que a gente coloca, às vezes a gente não sabe lidar muito bem com aquilo. E aí, às vezes, a gente causa certos acidentes de percurso na nossa encarnação por conta disso. A gente deixa o ego demais no nosso centro e tira o self, que é a nossa alma. Mas, vivendo e aprendendo e morrendo sem saber, como diz minha avó. Mas, Raisna, o que você quer dizer para nós, compartilhar conosco? Não, eu só queria pegar o gancho aqui, porque quando falam de Paulo, mexem com o meu coração, né? Ele tem um espaço aqui reservado. Eu acho que na maioria do coração das pessoas que estudam a história dele a fundo e conhecem quem foi esse cara. Eu parei para refletir enquanto as meninas falavam que a história de Paulo é o exemplo perfeito para que a gente consiga, às vezes, se espelhar. Não sei se vocês já leram o livro, o pessoal que está aí estudando com a gente hoje, quando você lê o livro, ou se você assistiu o filme, você vai perceber que o Paulo, assim como a maioria daqueles que ousaram seguir a Cristo e tentaram modificar as suas estruturas internas, eram gente como a gente. Paulo, ele cometia os mesmos equívocos que muitos de nós cometemos. Paulo, ele tinha as mesmas sensações de indignação que nós temos. Às vezes ele queria enfiar goela abaixo todas as coisas que ele acreditava, porque ele tinha tanta convicção naquilo que ele seguia,
naquilo que movia o coração dele, que ele queria que todas as pessoas enxergassem como ele. E muitas vezes, as lapadas que ele levou da vida, né? Às vezes, a forma como ele precisou engolir o orgulho, como ele precisou, às vezes, pedir perdão às pessoas que ele magoou, conviver com aqueles com os quais ele prejudicou demais, foram os remédios amargos que ele teve que ir tomando com muita sabedoria, com muita humildade ao longo de toda a trajetória. Às vezes a gente olha assim só a obra pronta, né? Por exemplo, a gente pega um evangelho, a gente pega as cartas dele, tão bonitas, tão cheias de emoção e sentimento, e a gente se esquece que ali, na pessoa que escreveu aquilo, existia um ser humano que estava em constante evolução, assim como todos nós, e que foi ao longo da jornada que eles foram aprendendo e foram se aprimorando, e foram compartilhando o que iam aprendendo, né? Mas existia muita humanidade ali, e é interessante que a gente não afaste esses mártires, esses apóstolos, esses discípulos da nossa vivência, porque quanto mais a gente descobre sobre essas histórias, mais a gente se reconhece também nesses equívocos e talvez a gente se visualize aí não cometendo, mas atingindo talvez os patamares que um dia eles atingiram. Muito bom, Raisna. E pelas próprias cartas de Paulo, a gente vê essa evolução dele, porque nas primeiras cartas ele está escrevendo, né? Eu sempre comento isso por aqui, que é, o bem, o mal que eu não quero, não, calma, é o contrário. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nas primeiras cartas dele. Lá nas últimas, ele já está assim, eu já não sei se sou eu quem estou vivendo aqui ou se é o Cristo que está vivendo em mim, né? A gente vê a entrega completa, a gente vê essa carta que ele fala sobre o espinho na carne, sobre essa questão de que ele era gente como a gente também, de certa forma. A única, porém, muito grande, é que ele tinha uma energia para transformação muito grande. E é como o Davi falou, naquele momento onde Cristo aparece para ele na estrada de Damasco, ele poderia muito bem ter um remorso gigantesco e de, meu Deus do céu, Jesus, eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus. Mas não. Senhor, que queres que eu faça? E com isso, ele conseguiu ali pegar toda aquela energia que ele direcionava para uma perseguição cristã para uma peregrinação cristã. O Davi falou das cartas de Paulo, né? Mas tem até um estudo que fala, eu acho que 60 e poucos % do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo não, da Bíblia, né, é responsabilidade de Paulo, porque não são só as cartas. Se a gente for parar para pensar, 2 dos 4 evangelistas, se não fosse por Paulo, talvez eles não seriam evangelistas, como Lucas e Marcos. E aí depois a gente tem o Ato dos Apóstolos, que também é de Lucas, ou seja, então Paulo foi de extrema importância nessa caminhada do cristianismo moderno que a gente tem, né? Mas, William, diga aí para nós. Bom, eu tô rindo aqui porque eu perdi a conta da numeração que a gente combinou e até subi, falei, vai começar do 0, 1 agora de novo. Mas é o seguinte, já que falou de Paulo, vamos emendar aqui, né? Porque no Mal e Remédio, um dos pontos que o Espírito aqui, o Santo Agostinho, vai nos chamar a atenção é em relação à fé. A fé que transporta montanhas, essa fé no futuro. E você citou... Bom, vocês estão congelados, certamente. Eu é que estou congelado. Isso, você está congelado... Voltei? A imagem não, mas a gente está dando para... Aí, voltou agora. Pronto, pode continuar. Voltou? Voltou. Isso é obsessão, só pode. Qualquer coisa vocês me avisam aí, mas vamos lá. A gente vinha falando aqui do mal e do remédio, e no item mal e remédio fala muito de fé. Santo Agostinho, eu estou retomando que eu não sei onde é que parou, mas vamos lá. Santo Agostinho reforça a questão da fé e vinculando isso com Paulo, você citou muito bem aqui a questão do Senhor, que queres que eu faça. Ali a gente pode dizer que talvez seja o ponto de virada na vida de Paulo. Claro que a gente observa, antes do encontro com Jesus, já vinha acontecendo coisas, sinais, digamos assim, na vida dele, o martírio de Estevão, Abigail, o encontro com outros cristãos, assistir algumas pregações. William? Tá travado, irmão.
Caso Sim. você esteja nos escutando, tá gravado. Congelou a imagem e aí depois parou o som também. Mas você tá parecendo um maestro, não? Isso, voltou. Voltou, William. Se serve de consolo, a internet aqui em casa hoje também tá bem oscilando. Eu dei aula durante o dia hoje, estava oscilando bastante. Então acho que tá com algum problema a internet aqui na cidade. Você nos escuta, William? Ixi, acho que tá travado. Vamos fazer o seguinte. Enquanto o Davi comenta, a gente espera o William voltar a estabilizar a internet dele. Aí, caiu. Mas vamos esperar o William voltar. Enquanto isso, o Davi vai falando. Davi. Alright. Na verdade, eu queria já... Aí, vamos ver se ele... Aí, voltou. E aí eu já falo depois do William. Pronto. William, pode retomar o que você estava falando, irmão? Tá. Só porque eu falei que Uberlândia não está inclusa no mundo de provas e expiações, vem a prova para a gente ver como é que a coisa aqui é complicada. Mas voltando à questão do Paulo, a gente citou aqui que queres que eu faça. Vamos tratar isso aqui como um marco na vida dele. A reviravolta no sentido de ser ali o maior propagador do cristianismo. Qual foi o seu último ato de fé? O martírio. O martírio, pouco importava se ele seria decapitado, se ele seria queimado, devorado por leões. O que a gente tem que se apegar aqui é ao gesto dele, à força que aquele homem tinha naquele momento. Isso tem a ver com mal e remédio, porque quando vai falar de fé, porque ali é um exemplo máximo, né, daquilo que ele realmente acreditava. E aqui, se me permitam, se a internet colaborar, eu peguei o livro aqui atrás, que aqui vai trazer, assim, nas palavras que o próprio Emmanuel nos coloca, é o seguinte: o soldado que estava ali encarregado de dar o golpe final em Paulo. Ele chega para o Paulo e fala: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Isso aqui, o soldado se rendia à grandeza de Paulo, mas ele estava ali cumprindo deveres. É do tipo, se eu não fizer, serei eu. Então dá para a gente entender a cabeça do soldado. E aí o Paulo olha para o homem, o detalhe de Emmanuel, ergue a fronte, quanto lhe era possível, e responde sem hesitar: não sou digno de lástima. Se fosse eu ia falar assim: peraí, companheiro, já que você está lamentando a cena, já que você está, né, meio que sentimental comigo, vamos fazer um acordo aqui, faz de conta, eu saio correndo e você fala: opa, correu. Na hora que viu, eu estou longe. Não. Paulo fala: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Aí o homem vai e o soldado treme com a espada na mão. E aí Paulo, para acabar, fala: não tremais. Cumpri vosso dever até o fim. E aí vem um golpe violento, e o resto da história muita gente já sabe. Enfim, olha a grandeza desse homem. Eu poderia citar Joana de Cusa, o filho chorando do lado, pedindo para ela abjurar Jesus, para negar, porque negando, ambos receberiam a liberdade. Mas aí ela vai se lembrar de Maria vendo Jesus na cruz, se lembra do próprio diálogo dela com Jesus, quando fala: vai, filha, ser fiel, e fidelidade, fé. E aí ela recobra de forças, talvez lembrando-se da frase de Jesus: aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la em meu nome a terá salvo. Aí ela recobra uma força, vai dizer Humberto de Campos, sobre-humana, e fala: cala-te, meu filho. Não vês? Jesus, né, não tinha do que, enfim, ser questionado. Foi até o fim, pagando com a própria vida o sacrifício. Aí é onde ela busca força, e aquela toda história. Chega um soldado, já com o corpo dela incendiando, e pergunta: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Zombando dela.
ela não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, assim, eu falei antes desses mártires, mas eu não aguento não citá-los, assim, é porque tá muito longe da gente. Tudo bem, vamos cair na real nossa. Mas, puxa vida, né? Estão aí para nos inspirar. E a gente precisa, enfim, sacudir a poeira e seguir em frente. Avante, né? Avante, aflitos. Exatamente, a gente vai desenvolvendo a nossa fé aos poucos, principalmente com esses exemplos desses mártires, porque, meu Deus, a história da Joana de Cusa me emociona sempre quando eu leio lá no Boa Nova. Davi? Eu vou até dar uma resumida, porque para não ficar rodando o mesmo ponto, né? Então, todos esses exemplos aí a gente conseguiria adentrar e realmente analisar parte por parte, né? Do comportamento, da postura. E aí eu me lembrei que quando a gente fala sobre fé, a gente fala sobre ponto de vista, né? O modo que você enxerga as coisas. E nós estudamos já aqui no home office, quando estávamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, o seguinte, o título dessa passagem é O Ponto de Vista. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. E aí, eu fiquei pensando, como a gente estuda isso, né? Tem tantas pessoas que estudam há tempos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudam há tempo diversas passagens de Jesus, mas estudam, não necessariamente praticam, né? O que a gente lê. E eu fiquei pensando, cara, como de modo prático a gente poderia fazer isso? Porque às vezes a gente fica, fogo de palha, né? A gente vê uma palestra, vê uma live, lê uma coisa, fala, nossa, que lindo, e segue o baile fazendo as mesmas cacas sem refletir sobre elas, né? E eu me lembrei que tem um textinho de Aristóteles que ele fala que o hábito termina por se tornar natureza. Mais ou menos essa passagem. E aí me veio à cabeça a importância da gente construir o hábito de refletir sobre como estou enxergando a situação. Pega o exemplo de Joana, de Cusa, né? O modo que ela estava exatamente enxergando aquela situação era de elevar o pensamento ao Pai, né? De servir Jesus. Se a gente vai e pega Paulo, com essa passagem que é tão forte, né? O modo que ele estava enxergando ali também era bem similar, dentro, claro, dos limites de um espírito ainda tanto a evoluir, de quando Cristo está na cruz, ele fala, ó, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha o ponto de vista. Essa frase, ela nos indica exatamente que ele não estava ali falando, pensando só, trabalhei, né, para todos esses, para Deus, servindo aqui, e pronto, agora estou numa cruz. Não! Ele estava ali elevando o pensamento continuamente. O ponto de vista era outro. E aí que a gente, muitas vezes, erra, falseia o passo ao pensar que isso foi instantaneamente. Não. Teve todo um processo evolutivo até chegar nisso. Teve toda uma construção de hábito, passando lá com o que eu trouxe de Aristóteles, para se tornar natureza, natural. Então, se a gente tem essa pegada natural, às vezes, de explodir quando uma coisa sai errado, não sai do jeito que a gente gosta, a gente também pode tornar natural a gente enxergar a situação de uma maneira, cara, isso aqui é uma prova. Seja uma prova, assim, para realmente espiar uma coisa do passado, uma coisa que eu escolhi ou fui imposta. Porque eu sei que, às vezes, eu sou um espírito endurecido. Né? Estou endurecido, às vezes. Então, aqui que fica o convite, para mim e para vocês, que a gente busque nas coisas diárias mesmo. Nossa, tem louça suja, cara. Não tô afim de lavar essas louças sujas. Tá, você não precisa lavar exatamente agora, ok? Mas assim, imagina o bem que você vai fazer
né? Poupando a tua mãe de botar a mão na água gelada. Olha o ponto de vista, né? Num exemplo tão pequeno, mas como o ponto de vista altera, né? Então, deixa esse convite aí. Enfim, vou ficar pensando aqui, borbulhando. Valeu. Aí que é bom mesmo, pensar e borbulhar, é isso aí. Gostaria de puxar alguns comentários aqui da Maria Diná, falando que precisamos sintonizar com o bem. Exatamente, Maria, a gente necessita sintonizar com o bem para a gente evitar o mal. O Daniel falou assim para a gente: o bem sofrer implica os sentimentos antagônicos dos interesses do coração na vitória sobre si mesmo, pelo livre-arbítrio no dever da própria consciência com o próximo. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai, né, lá quando a gente estava vendo sobre o bem e mal sofrer, a gente vai pensar sobre essa resignação que o Cristo nos convida a tomar, né, a tomar a nossa cruz, é a gente resignar, é a gente olhar para o alto e continuar nessa nossa caminhada. É interessante porque esses interesses esses interesses mundanos, esses interesses materiais, que muitas vezes a gente fica cego por conta deles, eles começam a perder o seu sentido, no sentido de que não que eles não sejam importantes, mas eles não são tudo na nossa vida. Então, eu acho que quando a gente começa a mudar esses hábitos, como o Davi estava dizendo, essa reflexão de Aristóteles, a gente vai tendo, o nosso livre-arbítrio vai se voltando para um dever. E esse dever, como fala lá para frente, não lembro qual capítulo no Evangelho, né, que é muito mais do que um dever de obrigação profissional. Dever é a nossa consciência tranquila dentro de acordo com as leis divinas. Então, é muito interessante isso mesmo. Muito obrigado, Daniel, pelo comentário. Pessoal, então, dentro desse mal e remédio da fé, né, que a gente estava comentando aqui, Raíssa, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse item? Mal e remédio? Não? Sim, não, sim. É justamente sobre isso que o Davizinho falou, sobre o ponto de vista, né? Porque aí me veio aquela questão de o mal é a ausência do bem. Mas não seria isso, seria mais ou menos a nossa incapacidade de enxergar o bem naquelas situações, né? É o treino do nosso olhar, porque o bem, ele está acontecendo o tempo todo, ele está presente o tempo todo, Deus está em todo lugar, como naquela mensagem que eu li semana passada, do amor, que Emmanuel fala, nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Então não existe ausência de bem em lugar nenhum. Então, muitas vezes, esse mal que é disfarçado, né, que nos visita, ele é esse remédio amargo que nós precisamos tomar para sarar as feridas e curar as doenças que nós carregamos há muitos e muitos tempos, né? Imaginem um paciente aí oncológico. Ele tem que tomar quimioterapia, querendo ou não, sabendo das consequências, sabendo dos efeitos colaterais, sabendo que não vai ser nada gostoso. Mas ele precisa. Ele sabe que a cura dele depende daquelas gotinhas ali que ele vai ter que tomar todo mês, a cada 20 dias, a cada semana. E da mesma forma é com o nosso espírito. Essas circunstâncias que nos visitam, disfarçadas de algo não tão agradável assim, são essas molas propulsoras, são essas quimioterapias da nossa alma, né? Então vejamos dessa forma, sempre. Muito legal, Raíssa, muito legal mesmo. Eu adoro essas suas analogias quanto aos pacientes oncológicos, porque é uma vivência sua, você vivenciou isso. Sempre é bem interessante quando você traz essas suas experiências. E então, quando a gente vê, né, como a Raíssa disse, muitas vezes a gente está enxergando o mal, mas é um bem. Como o ponto de vista fala lá para nós, lá no capítulo 2 do Evangelho. Mas aí quando a gente vai olhar e a gente vai refletir sobre felicidade. Porque o item seguinte vai falar que a felicidade não é deste mundo. O que será que esses espíritos quiseram nos dizer aqui? Inclusive, essa instrução dos espíritos, dentro do mesmo item, tem uma mensagem de 3 espíritos aqui, né? Que é o François, Nicolas e Madeleine. Desculpa, gente, que o francês é péssimo. Mas o que ele quer dizer, então, com que a felicidade não é desse mundo? Será que a gente não pode ser feliz aqui na Terra? Ou o que será que quer dizer? Quem quer começar comentando para nós esse último item? Por favor.
Não, aqui é interessante porque eu acho que vem trazer um pouco a gente de novo para o ponto de equilíbrio. Para a gente não ficar em busca de uma felicidade impossível aqui na Terra. Tipo, olha, não é. Então, não adianta achar que vai encarnar num mundo de provas e expiações e não ter provas e expiações. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, porque aí a gente às vezes vai ficar numa busca frenética por uma vida que não é possível aqui. E aqui, em algum momento, ele vai citar, não sei se é nessa parte ou no item anterior, que todo mundo sofre. Então, vamos tirar da cabeça que existe alguém privilegiado e isento do sofrimento. A gente pode encarar diferenças de sofrimento. Quem nasce na África vai lidar com um sofrimento diferente de quem nasce no Brasil e de quem nasce num país nórdico. E dentro do Brasil, você vai ter gente nascendo, né, enfim, no norte de Minas, ali, numa situação muito precária. Você vai ter gente nascendo numa região mais rica, você vai ter gente nascendo na favela do Jacarezinho, enfim. E, detalhe, o meio que a gente nasce implica, sim, diferentes provas. Então, há que se considerar isso. Então, basicamente é assim, não espere algo que a Terra não pode oferecer. Não dá. Não dá para a gente, vou usar aqui questão, se alguém citou de música, entrar num baile funk achando que vai ouvir música clássica. Não vai. E não dá para ir para um concerto de ópera achando que vai ouvir funk. Então, assim, bom, se alguém já viu, depois me fala. Eu nunca fui nenhum nem outro, então não posso dizer se tem, depois me corrijam se tem. Mas, assim, agora, o que a gente tem também, olha o ponto de equilíbrio, não é ficar de braço cruzado e falar, já que a Terra é um mundo de prova e expiação, e detalhe, temos outras moradas, o que a lição vai nos trazer, então eu vou ficar de braço cruzado esperando, na hora que eu desencarnar eu vou para outra morada. Não é isso. Porque o Espírito vai colocar aqui no final, que, todavia, não deduzais de minhas palavras que a Terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não está para sempre nessa condição. Não, certamente. Porque dos progressos realizados, podeis deduzir facilmente os progressos futuros. Gente, eu estava lendo até essa semana um livro do Laurentino Gomes sobre escravidão. Eu li e falei, meu Deus do céu, não é possível que aquilo aconteceu há 150 anos. Ontem. E aí, tá, a gente tem um Brasil perfeito, longe, mas muito longe. Ainda mais hoje. Mas, assim, em relação ao que a gente teve há 150, 160 anos, os avanços são óbvios. Então, o que nos indica que progrediremos para o futuro. Agora, olha o detalhe. Progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados. Novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os espíritos nos revelaram. Então, o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, tem como missão regenerar a humanidade. De que jeito? Essa humanidade regenerada não vai cair do céu. Você pode até vir do céu reencarnar, mas assim, não vai um passe de mágica, não vai ser um cataclismo. Vai ser um processo de construção coletiva. Então, não vai ser um fenômeno que vai, de repente, vem a pandemia. Tudo bem, mas tem gente saindo da pandemia muito mais agravada espiritualmente do que estava antes. Então, a pandemia em si não faz progresso. O que faz progresso é a nossa ação nela. Então, o processo de construção de um mundo melhor, ele é uma ação coletiva, mas que acontece a partir de uma ação individual. Então, não é esperar cair uma estrela que vai trazer a solução para os nossos problemas. A gente tem que construir a solução. Esse é que é o ponto. E o Espiritismo, me perdoe agora, uma autocrítica ao nosso movimento, tem muito um negócio assim, fica tranquilo, Jesus está no leme, que é muito parecido com os nossos irmãos evangélicos, com a hashtag Deus está no comando. William, quer dizer que Deus não está no comando? Tá, é óbvio que está. Mas Jesus agora saiu do leme? Não, ele está lá. Mas assim como numa embarcação, os tripulantes têm que fazer a sua parte. E nós, no movimento espírita, criamos um negócio de que,
Vamos vibrar. Ah, tá. Aí eu vibro aqui em casa, desrespeito a ciência, engrosso campanha anti-vacina, engrosso movimentos negacionistas e vou ficar vibrando achando que vibração vai transformar o mundo. O que transforma o mundo é atitude. Então, nosso movimento espírita precisa urgentemente repensar a nossa atitude diante do mundo. Que Kardec coloca o Evangelho no Espiritismo, o homem no mundo. Então, ou a gente reflete, ou continuaremos fazendo o quê? Expulsando os jovens do movimento. Porque o jovem chega no movimento e começa a lidar com essas coisas, e ele simplesmente não aceita. Porque o jovem, ele quer ser um agente transformador do mundo. E se a gente fica com esse discurso do Jesus no leme, o jovem ele pode até concordar, mas ele fala, beleza, mas eu quero ajudar de alguma forma. Então, ou a gente repensa essa nossa relação com o mundo, ou a coisa, a gente vai perder a chance. Simplesmente isso. Me desculpa um pouco aqui, que é meio que um desabafo também. William, assina embaixo, cara. É muito importante mesmo isso que você trouxe pra gente. A gente precisa muito escutar isso, sabe? A gente, que eu falo, todos nós, enquanto espíritas, nós precisamos nos atentar à nossa responsabilidade, porque já que a gente fala tanto de transição planetária, a transição precisa começar com as nossas atitudes, com a gente começando esse movimento de dentro para fora. Porque o coletivo, o mundo, é igual você acabou de dizer, o mundo só vai progredir, só vai transicionar quando nós transicionarmos os nossos corações através das atitudes, através das ações, né? Mas, Davi, manda lá. Cara, achei super interessante o que o William trouxe. Eu sinto que às vezes falta pra gente, né? Gente no geral, eu falo, essa postura mais ativa de fazer essa interface com o que a gente está vivendo, sabe? De pegar os movimentos que estão aparecendo, figuras que estão aparecendo e apontando essas coisas. E muitas vezes a gente simplesmente fica nessa... Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala da paciência, né? E fala como fica diferente o nosso fardo quando a gente bota a fronte para cima e não a fronte para a terra, né? Bota a fronte para baixo. Só que quando a gente pensa em fardo, a gente pensa em carregar o fardo. Né? Não é simplesmente olhar para cima e para baixo. Não é só olhar, ó, Deus está no comando, né? Deus, criador de tudo, né? No sentido do inteligência suprema. E aí fica o ponto, não basta a gente enxergar, a gente precisa ir avante. Volta o avante aqui. E eu achei super interessante juntando a reflexão que a gente teve no começo do encontro sobre o avante e trazendo para agora, quando não basta que a gente cruze os braços e espere que tudo vai, cair a estrela e mudar tudo, né? Como você trouxe, William. Para pensar. Alguém já viajou? Não vou dar exemplo viajado, não. Alguém já pegou ônibus, né? Eu acredito que vocês já pegaram um ônibus em algum momento. Experimenta. O ônibus está chegando ali no ponto e você só fica parado. Só. O que acontece? O ônibus segue o caminho dele, cara. Segue o caminho dele. Saca? Você precisa avançar para entrar no ônibus. E ajudar ali no processo, ó, pega aquela rua ali, vai ficar melhor e pá, para conseguir ordenar melhor as coisas. Isso reflete muito a atuação que a gente precisa ter, né? Na vida. E aí, voltando para a frase, né? A felicidade não é desse mundo, que faz a gente tanto aí pensar, mas, cara, essa frase ela parece tão deprê, né? Tão deprê para algumas pessoas. E assim, não tomem essa citação como assim, então não dá para ter felicidade na Terra. Até dá para ter felicidade na Terra, mas é a felicidade terrena. E a felicidade terrena, ela funciona em lampejo. Tem dia que você tá, nossa, top zica do bagulho. Tem dia que você tá, cobertor, toquinha, o caos lá fora, o caos lá dentro, né? Então, a gente tem como experienciar essa felicidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque sendo uma felicidade em lampejos, e às vezes tendo uma certa identificação com a matéria, a gente pode muitas vezes ficar buscando essa felicidade em lampejo, bruta,
em detrimento da maior. E aí causa todo esse apego à matéria, que dificulta a gente crescer e a desenvolver os nossos sentimentos mais sublimes. E eu vou dar um exemplo para a gente entender isso. É um exemplo que eu gosto muito de dar, né? O Vitão, você curte praia, cara? Rapaz, eu não vejo a hora de acabar a pandemia para já voltar para uma praia. Então o Vitor curte uma praia. O Vitão, então, pega o chinelão dele, regatinha, aquela regatinha de bodybuilder, saca? Que tem uma linha atrás, assim, mostrando aquelas costas malhadas. Então, ele vai pra praia. Vai pra uma praia bem bonita. Ele chega, tira o chinelinho dele, bota aquele chinelinho na areia. Aí você imagina, né, cara? Não precisa usar máscara, a galera tá de boa lá, sem pandemia. Aquele sol lindo, né? Aquela beleza, cara. Aquela brisa suave, aquela água indo e vindo. Você fica por um tempo muito feliz numa situação como essa, né? Bate aquela paz, aquela contemplação especial. Mas aí começa a passar o tempinho e você começa a sentir que a areia atrevida está a fim de entrar em locais que você não quer confessar. Então começa a te incomodar aquela areia. O sol, que antes estava agradável, começa a tomar tua pele e formar ali um certo incômodo. Você começa a olhar as crianças brincando e bebendo água suja da praia e começa a te dar aquele furduncinho. E aí você percebe que, cara, eu quero voltar para minha casa. Eu não aguento mais ficar nessa praia. Por que você deu esse exemplo, Davi? Para mostrar como a gente pode ter esse lampejo de felicidade, mas o negócio é perecível, ainda mais quando a gente se apega muito a ela e fala, não, eu quero mais sol, eu quero mais brisa do mar, eu quero mais isso, e pronto, uma hora você cansa, né? E aí fica aqui a reflexão, a gente pode ter essa experiência, pode ir lá para o teu mar, enfim, melhor, dentro de uma situação que não seja uma pandemia, sentir o ventinho, o ar e pá, mas tomar esse cuidado com o excesso, né? Que o William apontou muito bem. E a gente pode trazer isso para a nossa vida como um todo. E aqui fica uma outra reflexão, já para passar a bola. Se a gente pega Revista Espírita, pega lá a produção de Kardec, você vai lá em março de 1858. Você vai pegar o segundo artigo que Kardec produziu sobre o Sr. Home. Tá? O Sr. Home aí, um ilustre médium, né? Muito famoso. O que acontece nesse texto? Kardec lança a braba. Olha a frase que Kardec lança. A doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Vou repetir. A doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Quem que é que nós conhecemos como o maior, né, e perfeito praticante dessas virtudes evangélicas? Das virtudes do coração, das virtudes do superior, que pisou na terra? O Cristo, certo? O Cristo. Sendo o Cristo aquele que nos serve de modelo e guia, né, e ideal de perfeição a ser alcançado, nós temos então que a felicidade máxima, não a terrena, está em ser como ele. Olha o boom, né? Olha o boom. Então você está me dizendo, Davi, que toda vez que eu corro de agir de modo mais cristão, eu, na verdade, estou me afastando, né? Estou negando essa felicidade superior, de certa forma, sim. Mas levando em conta quando você reconhece, né, o certo do errado. E aí a gente vai lá no item 112 e 113 de O Livro dos Espíritos. O que a gente tem lá? A gente vai ler sobre os espíritos puros. O que a gente vai pegar ali a frasezinha, ó? Gozam de inalterável felicidade. Inalterável felicidade. Isso parece ter um negócio distante, né? A gente que está aqui, daqui a pouco tem a dor de barriga. Porque não se acham submetidos às necessidades
nem as vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, olha o salto aqui. Porque às vezes a gente tem a ideia da felicidade sentado na cadeira de praia, né? Que em parte a gente pode, claro, experienciá-la, mas ela vai para além disso, essa felicidade máxima. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Nabi está me dizendo, então, que essa felicidade máxima, ela não é do anjinho tocando harpa no céu? Não é essa. Não é essa. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, finalizando essa linha de raciocínio, a felicidade máxima, suprema, está em servir a Deus. E a gente não erra em dizer que a felicidade máxima é essa paz inalterável, que nos conta aqui no texto, que nós temos em servir ao Pai. Fazer o bem em toda e qualquer situação. Até quando alguém me provoca, Davi. Exatamente. Então, essa felicidade, para mostrar que a gente ainda tem, como o William apresentou, vários passos até lá, né? É quando a gente não tiver nenhum pingo de orgulho e nenhum pingo de outro defeito. É quando a gente parar de brigar porque pegaram a nossa cadeira na mesa mediúnica. Tem chão até lá. Tem chão até lá. Mas vamos nos esforçar, esse é o sentido. É trabalhar o ponto de vista. Valeu. Total. E Davi, isso que você falou é tão importante, né? Porque o que é a felicidade pra gente? Eu acho que cai muito também naquela velha questão que os espíritos nos trazem lá no Livro dos Espíritos, da pobreza do nosso vocabulário. Porque a gente podia muito bem colocar um termo diferente para essa alegria, para essa felicidade efêmera que a gente tem nas transitoriedades terrestres. A felicidade da praia, de um dia de praia, a felicidade de encontrar pessoas queridas. Realmente a gente tem felicidade aqui na Terra. Inclusive, a felicidade sendo uma emoção, né? A felicidade não é sentimento, ela é emoção. A diferença das emoções é que as emoções elas são reativas a situações que acontecem nas nossas vidas. Então, a felicidade, a tristeza, a raiva, o medo são de extrema importância. Mas da mesma forma que estamos felizes aqui hoje, é muita petulância da nossa parte achar que essa felicidade será eterna no sentido que essa nossa terrestre que a gente sente. Porque tem um dia que a gente vai estar triste, tem um outro dia que a gente vai estar com raiva. E aqui eu gostaria de dizer uma sugestão de um filme, que às vezes a gente olha os filmes de animação infantil e a gente ignora-os. Mas, gente, são filmes fantásticos, com muito aprendizado, em especial o filme que chama Divertidamente. Se vocês não assistiram, assistam Divertidamente, que vocês vão entender essa questão da felicidade, da tristeza, da importância de todos eles. Então, o que acontece? Quando a gente vai refletir, então, sobre essa nossa felicidade aqui da Terra, porque muitas vezes a gente procura ela nos prazeres fáceis, a gente procura ela nos excessos, a gente, naquele momento, se sente satisfeito. Mas a gente sempre vai ficar com aquela sensação de mais no sentido de eu não estou completo, eu não estou satisfeito ainda. E o que é isso que nos completa? O que nos completa é a nossa consciência do dever tranquilo para com as leis de Deus. E isso, gente, até chegar nesse ponto a gente demora muito, porque às vezes a gente ainda sabe da teoria, mas é muito difícil praticar, porque volta igual a gente comentou lá no começo, são milênios e milênios e milênios de hábitos prejudiciais para a gente. Não é mesmo? Raisna. Eu adoro esse texto, eu adoro essas reflexões que a gente vai fazendo assim juntos, porque a gente vai conseguindo analisar tanta coisa, né? Eu cheguei à conclusão de que a felicidade, ela é uma busca constante de qualquer ser que esteja encarnado nessa terra, assim. Eu acho que ela é uma das coisas que faz com que nós tenhamos o ímpeto de sair da cama todas as manhãs. Aquele que erra muito em virtude dos vícios, da necessidade de executar suas paixões,
ele está nada mais, nada menos que buscando exercer a sua felicidade da forma material, né? E aquela pessoa que, por exemplo, entende que precisa do autoconhecimento, ela também acredita que através do autoconhecimento ela será mais feliz, né? E aí, se não me engano, lá na questão... eu esqueci agora. 923, eu acho, do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, eles nos falam que a nossa incapacidade de reconhecer o que é necessário e o que é supérfluo é que é uma das razões principais dos nossos padecimentos e das nossas infelicidades, né? Eles nos dizem que aquele que ganha 50 mil, quando se vê recebendo apenas 10 mil, e logo tendo limitações no seu contexto social, na satisfação das suas paixões, dos seus vícios, ele se acha o mais desgraçado dos seres, né? E aí ele veste aquela carapuçazinha ali da injustiça, e ele não consegue olhar para o lado e enxergar o sofrimento do irmão dele, que está amargurando no frio, está passando fome, que não tem tanta sorte na vida quanto muitas vezes ele tem, né? E aí é que tá, porque essa carapuça da injustiça, que nós podemos também reconhecer como esse véu, que é o véu das ilusões, que nós falamos tanto, né? Ele deixa a nossa visão muito turva, e aí rola uma inversão de valores, né? Que só pode ser desfeita a partir do momento que o homem, que nós todos, nos enxergamos numa situação na qual a gente não pode usufruir de nada daquilo que a gente considera essencial, justamente porque agora eu estou privado daquilo que por muito tempo eu me recusava a olhar. Eu me recusava a dar atenção. Eu não vou me recordar o nome do rapaz, mas certa vez eu assisti uma entrevista, um discurso de um empresário. Ele não é brasileiro. E ele dizia que essa ideia que nos venderam de que para você ser alguém grande, para você ser alguém de sucesso, você precisa ter um sonho grande, você precisa ter um grande objetivo, esquece. Esquece essa ideia. Porque muitas vezes você vai despender todo o seu tempo, todos os seus esforços, todos os seus recursos, acreditando que quando você atingir essa satisfação, você vai conquistar a felicidade suprema. E aí você se esquece de ser feliz ao longo do caminho. Você se esquece de ser feliz ao longo da jornada, aproveitando as pequenas coisas, né? E aí o Von falou assim que a gente tinha que ter um vocabulário mais extenso para determinar o significado das palavras. E de fato, aí eu lembrei de uma entrevista do Rubem Alves. Eu não me lembro o ano dessa entrevista, mas ele, quando ele questionado se felicidade era uma coisa que estava fora de moda, se era um conceito assim muito away, digamos assim, ele diz que felicidade, de fato, plena, não existe. Que existem pequenos momentos de alegria, e que esses pequenos momentos de alegria é que vão nos moldando e nos dando um impulso aí para a gente seguir na nossa jornada, né? Aí ele cita pequenas razões assim do cotidiano que fazem com que a gente sinta que de fato é bom estar vivo, que a vida é boa, que a vida é bonita, que a vida vale a pena, né? Como tomar um banho, como fazer xixi, por exemplo. E aí eu me recordei de uma música, de um programa que eu via na adolescência, assim. A música chama Felicidade. O programa chama Comédia MTV. É uma música meio tosca, fala de umas coisas assim, meio nada a ver. Mas ela me remeteu a um momento da minha vida que foi, assim, de extremo sofrimento, né? Eu sempre estou aqui tentando também dar os meus testemunhos. E durante a minha jornada, eu tive uma parada dos meus rins. Então eu passei muito tempo sem conseguir fazer xixi, acreditem vocês ou não. E, gente, a gente só percebe a falta que faz determinadas coisas quando a gente não as tem. Eu me lembro que eu vi as pessoas se levantando do lugar onde elas estavam e se dirigindo até o banheiro. Aí eu pensava, meu Deus, aquela pessoa consegue fazer xixi. Pensa que emoção, que coisa maravilhosa. E aí essa música me recordou desse momento, porque ela fala assim, a felicidade está em encher a barriga de água só para ter o prazer de urinar.
E hoje em dia, quase todas as vezes que eu vou fazer xixi, eu me recordo desses momentos, sabe? Que eu passava tanta dor, que eu passava tanto aperto, e que eu não conseguia fazer uma gota de xixi, gente. Vocês já pararam para pensar nessas sutilezas do dia a dia que tornam a nossa vida muito mais fácil? Eu me lembro de um poema do Casimiro Cunha, que ele fala: Deus não dá pedras ao filho que pede pão. E Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que mesmo a felicidade não sendo desse mundo, e esse mundo ele sendo um lugar para que nós tentemos nos regenerar a partir das nossas adversidades, das nossas vicissitudes, ele ainda permite que a gente tenha prazer. Ele ainda permite que a gente usufrua de prazer, mesmo que nessas questões materiais, né? E aí cabe o nosso bom senso, cabe a nossa avaliação, onde eu estou empregando as minhas energias, né? Porque prazer, momentos de alegria, como diria Rubem Alves, a gente consegue extrair aos montes aí. Basta que a gente treine o ponto de vista, que o Davi falou um pouquinho mais cedo, né? Exatamente, Raísna, muito bom, sua colocação muito boa. Realmente precisamos dar valor em muitas coisas que a gente esquece. Gente, para encerrar, eu gostaria de puxar aqui uma pergunta do Pedro que a gente acha muito interessante, que é a seguinte: tudo bem eu perdoar as pessoas que me fizeram mal, mas eu tenho que tentar ser amigo delas, mesmo elas não querendo mudar? E se quando eu precisar, ela não me ajudar várias vezes, aí tem a continuação da pergunta aqui embaixo, ou até mesmo me atrapalhar, o que eu deveria fazer? William, você gostaria de responder essa pergunta do nosso amigo Pedro, por favor? Vamos por partes aqui. Tudo bem eu perdoar as pessoas que me fizeram mal. Excelente. Então, já é o ponto central é isso. Você perdoou. Vamos partir desse princípio que existiu perdão. Aí você coloca assim, mas eu tenho que tentar? Ter não tem. Porque o gesto do perdão não implica que você tenha que conviver com quem recebeu o seu perdão. Você pode perdoar e optar por não conviver mais. Por exemplo, uma relação conjugal, pode haver um divórcio em que ambas as partes se perdoem. Não guardem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de vontade de vingança, de rancor, mas elas simplesmente chegam a um seguinte acordo: olha, não conseguimos conviver bem estando juntos, vamos ficar separados, porém sem mágoa. Pronto, existiu o perdão, mas não existe a necessidade da amizade, nem mesmo de proximidade. Então, tenho? Não, você não tem. Mas se você quiser tentar, é uma alternativa, eu acho válida. Então, a tentativa em tudo na vida, eu acho que é em tudo aquilo que é bom, eu acho que é algo que a gente deve tentar. Agora, mesmo ela não querendo mudar, eu estou fazendo miudinho da sua frase. Bom, não querer mudar realmente é algo dela, e aí você não vai conseguir mudar. Isso é algo individual, ninguém muda o outro, cada um muda a si mesmo. Eu posso ajudar, eu posso incentivar, eu posso inspirar, encorajar, enfim, mas o gesto da mudança, o ato é só da pessoa. E aí vem outro detalhe: e se quando eu precisar, ela não me ajudar várias vezes? Aí você não deve nem perdoar e nem tentar se aproximar pensando em um benefício futuro. Pode acontecer de você precisar dela? Pode. E pode ser que ela não te ajude. E aí vem várias perguntas. Por quê? Porque talvez ela não consegue, porque talvez o que ela te oferece é o melhor que ela consegue, mesmo do seu ponto de vista sendo algo ruim. Talvez ela até está tentando te ajudar, mas há alguma divergência que você encara como não sendo ajuda. Então, como eu não sei do caso em específico, estou levantando possibilidades. Talvez ela realmente está no limite, ela não consegue ir além, e você gostaria que ela fosse além, e ela não vai conseguir ir, e aí você vai encarar isso como não sendo uma ajuda, embora ela esteja dando o máximo de si. Isso acontece muito nas relações, em que a gente espera do outro algo que ele não consegue dar. E como ele não consegue dar, aí eu falo, mas você não está me ajudando. Fala, mas é porque é igual eu querer que um jogador do Vasco jogue igual o Messi. E eu sou vascaíno, então não adianta, é uma questão, não vai conseguir ser. Entendeu? Igual eu vim aqui fazer um estudo evangélico como Haroldo, eu não vou conseguir. E aí o Von vai falar assim: William, mas você também não me ajuda, cara. Você foi lá falar do evangelho,
e não foi igual o Harold, eu falo, poxa, bom, mas não tem jeito. Então, assim, ou até mesmo me atrapalhar. Pode ser, e vai a mesma regra. Talvez ela está tentando ajudar, mas dentro das limitações dela, isso acaba sendo, no seu ponto de vista, algo que te atrapalha. E o que fazer? Aí, meu irmão, não tem como falar. Porque, dependendo da situação, eu não posso falar para alguém, olha, a formiga está te ferroando, fica em cima do formigueiro, porque, né, bem mal sofrer, só você não reclamar e pronto. Às vezes a gente tem que sair do formigueiro, mudar de situação, mudar de ambiente. A gente tem que tirar da cabeça essa questão que muitas vezes nos colocam, de que a gente é obrigado a conviver com quem a gente não dá certo. Se você tem uma relação dessa, assim, de parente de primeiro grau, é uma situação muito delicada, né? Não quero mais conviver com minha mãe, com meu pai. Às vezes acontece, mas aí vai ter consequências, inclusive do ponto de vista psicológico, da escolha que se faz de romper com os pais. Mas a gente, às vezes, se coloca uma obrigação de conviver com o outro. Por exemplo, nós trouxemos para o movimento espírita a ideia de que casamento é indissolúvel. Eu já vi dirigente de estudo falar assim, não, você não pode largar, não. Porque, olha, se você está aí, você tem que ir com ele até o fim da vida, mesmo que chegue carregando só a alça da mala que ele é, mas tem que ir desse jeito até o final. O que é isso? Aí daqui a pouco tem um homicídio naquela casa e eu vou ser o corresponsável dele. Ou vai ter um suicídio. Ou vai ter, enfim, vários tipos de violentações que a gente coloca que não pode afastar. Então, e Kardec é muito lúcido, que o divórcio, às vezes, pode não ser nem se é o caso. Estou só trazendo aqui, levantando possibilidades para ajudar. Vem separar o que já estava separado. Isso vale para algumas relações de amizade, por exemplo, se for o caso. A gente, às vezes, decide se afastar de algo que já não trazia mais, enfim, algo benéfico para os dois. Mesma coisa em relação profissional. Às vezes, a gente fica se sujeitando a situações profissionais que, enfim, nos prejudicam, nos adoecem e a gente precisa avançar. Vou avançar de novo aqui, ó. Enfim, eu acho que é um pouco por isso, assim, que a gente precisa pensar, mas faça a sua parte. Perdoe, que isso é o mais importante. Deixa o coração leve, livre e soltinho aí, que aí facilita o que você tem que fazer para frente. E avante. Só avante. Avante, né? Avante. William, muito obrigado por responder. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de agradecer a presença do nosso querido convidado, William Jacó, da Raisna Fernandes, do Davi Filho, do Jardel, que está aí nos comentários ainda, eu acho. E vamos passar para as nossas considerações finais, para a gente fazer a nossa oração final depois. Então, vamos lá. Davi, gostaria de fazer suas considerações finais, por gentileza? Eu agradeço, agradecimentos mesmo, eu amei. Eu estou sentindo que o home office, nesse esquema que a gente está fazendo, né, de deixar a palavra rodar muito mais, interagir muito mais com os comentários, está rendendo muito. Então, obrigado, porque não basta só nós aqui, que estamos nas telinhas, interagindo. Tudo isso se torna tão mais gostoso e tão mais profundo por causa dos comentários que vocês fazem. Então, obrigado mesmo, eu amei. Amei a presença do William, obrigado mesmo, cara. Espero que você volte e vamos que vamos, é isso. E vamos que vamos. Raisna, considerações finais, por gentileza. Pessoal, só agradecer pela oportunidade de continuar estudando com vocês todas as terças-feiras, agradecer a cada um que sempre se faz presente aqui nos estudos conosco. Nós temos esses rostinhos que a gente até decorou assim o nome, né? É muito importante que vocês estejam aqui participando nesse movimento de aprimoramento, não só nosso, mas de vocês também. Eu acredito que esse trabalho, ele não se iniciou à toa, e ele também não está tendo essa continuidade tão bonita à toa. Então, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vitor, Davizinho, William. Acompanhem, gente, as programações do William, porque eu já assisti esse bate-papo dele sobre cinema, inclusive com o Uriel, sobre o Avatar, eu assisti, e é muito bom, tá? Dá pra gente extrair muitas reflexões das mínimas coisas do nosso cotidiano. Dá pra gente enxergar
a espiritualidade, Deus e o que Jesus veio nos propor em cada mínima coisa, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, continuem se cuidando e até mais. Muito bom, Raíssa, muito obrigado. E agora, William, suas considerações finais, já pode emendar com a prece final e agradecemos a sua presença. Poxa, cara, valeu demais. Obrigado pelo convite aí. Obrigado também pela Raíssa, o Davi, pelas palavras aí que a gente vai sempre refletindo um com o outro e aprendendo, né? Isso aqui é bom, isso é gostoso. E assim, agradecer os comentários, o pessoal muito bacana, participativo. Já não é a primeira vez que eu estou aqui, como a gente falou no começo, é sempre bom, estamos à disposição. E a minha prece, eu gostaria de, nesse momento, a gente lembrar um pouco dos profissionais de saúde, de todos esses que estão envolvidos nessa pandemia. Então, hoje a nossa prece, pedindo a Deus que nos auxilie para que a gente consiga fazer a nossa parte nessa pandemia. Que Jesus possa inspirar a cada um de nós, nesses dias difíceis, nesses dias duros, mas que passarão. Que a equipe espiritual que assiste esse programa, que assiste a cada um de nós, e os grupos espíritas que fazemos parte, possa trazer a cada um que aqui estamos neste momento, e também aqueles que assistirão no futuro, um pouco mais de paz. E que essa paz possa ser levada para todos aqueles que estão neste momento, dedicando a sua vida para salvar outras vidas. Que Jesus e todos os espíritos amigos consigam se fazer presente, levando um pouco de esperança, um pouco de paz e um pouco de coragem. Que sigamos em frente e, como foi tantas vezes falado aqui hoje, que tenhamos a disposição de seguir avante, com Jesus sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Lembrando que terça-feira da semana que vem estaremos aqui novamente às 21 horas. Mas para quem quiser também acompanhar os outros home offices espíritas, segunda a sexta às 21 horas. Que Jesus possa abençoar e iluminar a nossa noite. Muito obrigado por tudo, gente. Boa noite.